Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Fé em Cristo, vivendo o sonho de Deus. Vamos lá, conservados. Esta é a palavra de hoje. Você sabe que a gente lê o trecho bíblico da leitura de hoje, que, por exemplo, é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e Salmos 17, e ali aquele que é o destaque, o que nos salta aos olhos. É assim que Deus fala com a gente, o que nos salta aos olhos. Então, o que me saltou aos olhos hoje foi 1 Tessalonicenses 5:23. É um devocional para a minha vida, que eu compartilho aqui com você. E você pode compartilhar o link no YouTube, o link do nosso aplicativo ali na Play Store, enfim, as nossas redes sociais. Compartilhe para a glória de Deus, o nosso Pai. Temos um grupo também no WhatsApp chamado Palavra de Hoje. Glória a Jesus, você pode solicitar o link e entrar, fazer parte ali e receber todos esses materiais que a Fé em Cristo disponibiliza, uma plataforma que disponibiliza estudos, palavras, direções de Deus para a sua vida e para você crescer no seu ministério, aonde quer que você esteja nos quatro cantos desta terra. Vamos ler? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Está em 1 Tessalonicenses 5:23. A gente percebe ao ler as cartas de Paulo que ele muito orava pela igreja. Paulo foi lá, ele fundou a igreja, ele evangelizou, discipulou, mas ele continuava em oração mesmo de longe. E esta foi uma das orações de Paulo às igrejas do Senhor Jesus e especificamente aqui aos Tessalonicenses. Conservar é o mesmo que manter sem alterações. E o que Paulo estava dizendo é que a oração dele era para que cada cristão vivesse plenamente conforme foram ensinados, de acordo com as palavras de Jesus liberadas através de sua vida. Ele orou para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira parte desta oração ele fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Esta foi a oração de Paulo, após o ensino, após as cartas, após ter feedback também de como que estava a igreja, bem como a liderança. Ele orou dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o que quer dizer que não há área que possa ficar de fora do alvo de santificação. É verdade, às vezes nós pensamos que por estarmos indo bem em determinadas questões, outras podem passar batidas, como se fosse uma lei de compensação, aonde os atos bons compensam os maus, mas não é bem assim. A integridade nos leva a sermos irrepreensíveis, que é o mesmo que dar um bom testemunho a outros e conservarmos a posição de salvos quando Jesus nos chamar. Quando nós lemos aqui em Hebreus 12, versículo 1, aleluia, abra a sua Bíblia também, acesse a sua Bíblia. É muito bom você acompanhar o devocional, mas é muito bom você também ter a sua própria espada. O bom obreiro, ele manuseia bem a palavra da verdade. E aqui em Hebreus 12:1 está assim: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então Paulo, ele teve esse entendimento de orar para a igreja, para que ela ficasse no entendimento, no ensino, para que testemunhasse também a outros. Glória a Jesus, né? Conservar a posição. Mateus 24:13 fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eles foram evangelizados, discipulados, estavam na posição, e agora? Agora conservar essa posição, não desviando da fé, da palavra de Deus. Aleluia, não é desviando da igreja. Muita gente está dentro da igreja e está desviado há muito tempo. Eu preciso ser a igreja, praticar a palavra de Deus, conservar aquilo que Deus já plantou dentro do meu coração. Na segunda parte da oração, Paulo explica melhor o que seria o tudo no qual ele se referia. Vejamos, ele começa dizendo: o Espírito. Então ele separa, aqui os três. Ele diz: o Espírito, a alma e o corpo, para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, o Espírito.
precisamos entender que somos um espírito escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Isso está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, está escrito lá, e que esse Espírito necessita de Deus, da sua palavra, da sua comunhão. Sabe o que dá errado? É porque a gente esquece, ou por falta de conhecimento, que nós somos um Espírito, nós habitamos num corpo e nós temos uma alma. Saber isso, entender isso, crer nisso é muito importante, porque se nós somos um Espírito, nós não somos corpo, então nós não vamos ser guiados pela vontade do corpo em nome de Jesus. Nós vamos precisar alimentar. Tem muita gente que fala, eu estou cansado fisicamente, você está atribulado também no Espírito, mas começa a alimentar o seu Espírito com a palavra de Deus para ver, começa a orar, começa ali um trabalho de discipulado na sua vida. Aceite ser discipulado, coordenado, pastoreado, encaminhado. O bom pastor, ele vai te indicar sempre Jesus, mas faz parte alguém caminhar com você. Então, quando o seu espírito ele vai recebendo de Deus, a Bíblia diz lá em Provérbios que vai acendendo lâmpadas lá dentro, aleluia! E aí você vai passar a ter plena comunhão com Deus e vai conservar essa posição que Paulo aqui orou, conservar o espírito também. Mas Paulo ele fala porque temos que conservar a nossa alma nessa posição. Aqui está a área emocional da nossa vida, na alma, os anseios, as vontades, na qual precisa ser salva. A alma precisa ser salva. O espírito de todos vai voltar para Deus, mas a alma precisa ser salva. Glória a Jesus, nós precisamos entender isso. A nosso alvo é salvação de almas, de vida, quando nós falamos isso. Então aqui em Marcos, no capítulo de número 6, abre comigo aí, aliás 8, Marcos 8, versículo 36, eu estou folheando, abrindo aqui também, glória a Deus, está escrito assim, olha, Marcos 8, 36, quero ler para você. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a alma ela precisa ser salva. Então ali estão todas as emoções, os sentidos, não é verdade? Eu preciso de conservar isso dentro daquilo que me foi ensinado na palavra de Deus. E como que é salva essa alma? Ela é salva quando essa alma confessa, com a nossa boca a gente confessa, né, que a nossa alma vai ser salva. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, o invocamos como nosso Deus, nos rendemos a Ele, confessamos nosso pecado e a partir desse momento de conversão na nossa vida, nós vamos então nos direcionar pela palavra. Não adianta eu falar que você é salvo, que eu sou uma pessoa de fé, se a minha vida não está sendo direcionada através da palavra. A palavra te manda fazer uma coisa, você vai e compara a sua vida com a palavra, você está completamente longe dela, então nesse dia você não está salvo, você não está abençoado, você não está na posição. Você está me entendendo? Então eu preciso de entender isso. Quando eu alimento o espírito, tem como eu governar a alma. Se eu alimentar as emoções, os sentimentos, a alma vai governar o espírito. Então eu preciso de entender quem que é o governo. O governo tem que ser o Senhor e eu preciso me alimentar dele. E ele fala também do corpo. O corpo é o templo e morada do Espírito Santo e nós precisamos cuidar dele, seja na questão da saúde, mas também em não submetê-lo à prostituição, como Paulo, ele fez questão de ensinar. Então ele disse, olha, conserve o espírito, a alma e o corpo na vinda do Senhor Jesus. Sabe o que Paulo falou? Romanos 12:1, rogo-vos, oração de Paulo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, então, ele está falando para nós que nós temos que conservar na posição o espírito, a alma e o corpo na vinda do Senhor, porque o Senhor vai buscar a sua igreja, mas eu não vou viver até a volta de Jesus. Eu não sei, você sabe? Mas caso isso não aconteça, vai chegar o dia que ele chama você, chama sua senha, pronto. Naquele dia, você também tem que estar conservado na posição. Se é que está na posição de salvo. Como é que você sabe disso? Você entregou a sua vida para o Senhor Jesus e anda na palavra, quando erra, se arrepende e volta para a posição, então você está salvo. Permaneça. Agora Paulo ele fala, desenvolva a salvação, cresça. Como que a gente cresce? Cresce na palavra, cresce servindo, cresce alinhado, cresce se posicionando. Dê passos, se posicione e seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.